Oi, gente. Sextas pílulas de socialização acadêmica. Agora é um outro assunto que vocês me perguntaram muito, muito mesmo, que é como é a minha rotina de estudos. Bom, quando eu estava fazendo o doutorado e o mestrado, era um pouco sem rotina, porque depende das disciplinas que a gente está cursando. A carga de leitura é realmente muito pesada. Então as coisas se pautavam, a minha agenda se pautava pela quantidade de disciplinas que eu estivesse fazendo, pelo que eu estava fazendo de pesquisas, porque eu sempre fiz pesquisas fora do meu programa de pós-graduação, trabalhando com outras pesquisas como pesquisadora, né? Então dependia muito também do que eu tinha que entregar. Dependia dos prazos que são externos a nós, e isso é bom, porque isso nos obriga a aprender a publicar em relação a um tempo externo, que não é o tempo de ficar lá romanceando e escrevendo um romance. Não, é o tempo do andamento do trabalho acadêmico. Então, isso era um pouco mais marcado pelo tempo dos outros. Defendido a minha tese de doutorado, inclusive isso foi uma questão muito séria para mim, porque eu sempre gostei muito de ler literatura, né? Uma das minhas memórias mais antigas da minha vida, eu morava num sítio com a minha mãe e tinha assim um sofá de frente para a figueira e eu passava muito tempo ali lendo. Eu era uma leitora contumaz. Meu pai me dava muitos livros, porque ele gosta muito de ler, e a minha mãe incentivava muito isso. E eu sempre fui aquela aluna que ganhava prêmios na biblioteca porque tirava muitos livros de literatura, e eu não tô falando isso porque tirava muitos livros de literatura na biblioteca, e eu não tô falando isso para me exibir. Eu tô falando para vocês entenderem o quanto a literatura é importante na minha vida. Só que durante o meu período de mestrado e doutorado eu li muito pouca literatura. Óbvio, porque eu tinha muita coisa para ler. E aí, depois que eu defendi a tese, eu prometi para mim mesma que eu ia voltar a ler literatura, e funcionou, e eu voltei, e tem sido muito legal. Só que o ponto é que eu, quando tô dando disciplinas, tipo agora eu tô trabalhando o pensamento social brasileiro, né? Eu tô com uma demanda muito louca de leituras. Eu tô lendo demais, porque tem que preparar aula. E coisas que eu nunca tinha lido, ou que eu tinha lido por cima, mas que eu sabia o que era, mas eu não tinha, né, destrinchado as categorias nativas daqueles textos e tal. Então, eu tô lendo menos, mas vai passar. Dia 23 de julho agora termina a disciplina, então eu vou poder voltar para os meus velhos hábitos de ler minha literatura antes de dormir, que é o horário que eu leio literatura. Aliás, esse é um ponto também que eu queria falar com vocês. Eu me acostumei a ler literatura no Kindle, porque eu tenho muito livro de trabalho, né? Onde eu ando, eu tenho até preguiça de me mudar, porque onde eu ando tem muito livro para carregar. E aí eu decidi que eu não vou mais ter livros de literatura. Embora eu goste do cheiro, claro, alguns livros eu tenho ainda ali na minha estantezinha, essa aqui são alguns de literatura. Eu tenho prazer em comprar algumas edições especiais, eu tenho aqui uma edição dos Sertões também, muito linda, mas o que eu compro mesmo são os meus livros de trabalho. Esses eu compro demais e continuo comprando eles em papel, porque eu gosto de marcar, anotar. Então, como eu tenho que ler muita coisa de trabalho e eu leio no livro, antes de dormir eu só leio no Kindle, o que também é bom se você tem um companheiro ou uma companheira, que aí não atrapalha, porque o Kindle tem uma luzinha. Então eu me acostumei e tem sido ótimo. Além dele ser muito mais leve para carregar na bolsa, eu boto na bolsa, então literatura eu leio no Kindle. Mas, obviamente que os livros de trabalho, que eu tenho paixão por eles, eu vou continuar comprando, então eu ainda tenho muitos livros para carregar e acho que eu sempre terei. Eu tenho um grande amigo que lê muitas coisas online, mas eu não consigo. Eu preciso muito do papel e eu gosto, ainda mais agora nessa fase de quarentena, eu adoro aquela coisa de ler o livro no papel, ficar longe do celular, né? Porque quando eu tô lendo no iPad, tem ainda ali a possibilidade de dar uma fugidinha, ver o Instagram, ver o Twitter e tal. No livro não tem. Bota o celular longe, fica lá num momento até que eu chamo de meditativo, né? Porque a gente fica um pouquinho mais tranquilo, assim. Então era isso. E outra coisa que eu queria contar é que eu acho que vocês têm que descobrir o horário que vocês mais rendem. E aí eu sugiro a Ana, do Eu Organizado, eu vou marcar ela em algum story depois pra vocês. Posso colocar aqui nos comentários. A Ana, do Eu Organizado, ela ensina a investigar o teu cronotipo. Qual é o momento do dia que você rende mais? Eu, por exemplo, eu sou diurna. Eu rendo bem logo que eu acordo, quando a minha cabeça ainda tá fresca, quando os problemas ainda não começaram a chegar. Então eu tenho que acordar e estudar, né? E as outras coisas eu faço depois. Então cada um tem que descobrir o seu cronotipo. Tem pessoas que rendem mais à noite e tudo bem, é importante a gente saber quem a gente é pra gente conseguir tirar o melhor disso.
E aí, eu acho que também outro ponto muito, muito importante é entender o que cada época a gente tá precisando focar. Tem vezes que eu tô... bati aqui, que horror! Tem vezes que eu tô precisando focar mais nos processos de escrita. Então eu acordo e sento direto para escrever. Tem vezes que eu tô precisando focar mais nos processos de leitura, porque eu andava lendo muito pouco. Então eu acordo e sento para ler. Depende muito do que assim, eu ajeito de acordo com as minhas demandas, é claro, né? Inclusive o que eu vou ler. Se eu não tô dando nenhuma disciplina, eu vou ler o que eu tiver pesquisando naquele momento ou escrevendo sobre naquele momento, e às vezes tem meses, como vai ser esse mês de julho, que é uma loucura e que eu tenho muitas coisas diferentes para ler e que eu tenho que articular dentro do meu tempo. Então eu acordo e foco no que eu tô precisando melhorar naquele tempo, né? Eu vou colocando como um objetivo a ser melhorado. Tem épocas que eu tô muito preguiçosa para escrever. E escrever também é um hábito. Eu ando assim nesse momento. Na verdade, eu ando gostando muito de me atirar ali no sofá e ler, mas sentar para escrever tem sido mais difícil. E acho que são processos que vão mudando. Então é importante a gente se conhecer e se observar. E é sempre bom ter com quem conversar. Os grupos de pesquisa também são importantes para isso, porque a gente troca, inclusive, sobre as nossas dificuldades de escrita, né? As nossas dificuldades do dia a dia. E os amigos, né? Não tem nada mais importante do que os amigos também. Eu tenho grandes amigas com quem eu aprendi muito sobre isso, de ler, de escrever e de produzir. Curtam, comentem, compartilhem, deixem aqui as perguntas de vocês, compartilhem com os amigos. Eu tô com algumas ideias para agosto, depois a gente conversa mais, tá bom? Obrigada!